Bom, esse vídeo tem o objetivo de discutir a lei zero da termodinâmica. A gente pode dizer que a lei zero da termodinâmica define o conceito de temperatura. Então, como a primeira e a segunda lei da termodinâmica usam o conceito de temperatura, foi necessário estabelecer o que os cientistas e as cientistas estavam chamando de temperatura. Então, por isso que surge como lei zero da termodinâmica, porque ela vem antes da primeira e da segunda lei, porque a temperatura é usada na primeira e na segunda lei da termodinâmica, tá certo? Então, antes de entrar na discussão da lei zero da termodinâmica, é interessante dizer que esse conceito de temperatura que a gente tem no nosso cotidiano, ele se estabelece naturalmente no nosso vocabulário sem que a gente necessariamente saiba qual que é o significado físico de temperatura, qual que é o conceito físico de temperatura. Ou seja, aquele que vem através das observações da natureza e os cientistas tentam descrevê-lo através de um método científico. Daí surge o significado físico desse conceito de temperatura, que geralmente não necessariamente coincide com esse conceito que a gente usa no cotidiano, tá certo? Então, para estabelecer o conceito de temperatura, seria interessante a gente se colocar na posição de uma pessoa que não tem a menor ideia de por que é interessante estabelecer um conceito novo e esse conceito se chamar temperatura. Então, vamos tentar apagar essa palavra do nosso vocabulário e tentar, através das nossas discussões, entender por que é necessário introduzir esse conceito novo chamado temperatura. Então, pensando dessa maneira, vamos atrás desse fenômeno físico, ainda desconhecido pela gente, porém necessário para a gente avançar no cenário científico, tá certo? Então, assim como o conceito de força se estabelece a partir do entendimento do que a gente observa como um puxão ou empurrão, nesse momento a gente vai estar interessado em analisar o fenômeno por detrás das sensações de quente e frio, tá certo? Então, a gente ainda não sabe por que a gente o que a gente está procurando, e se a gente achar alguma coisa, a gente vai chamar essa alguma coisa de temperatura, por quê? E, na verdade, a gente vai caçar essa coisa que a gente está procurando explorando esses fenômenos por detrás das sensações de quente e frio. Assim como no conceito de força, se é explorado o que está por detrás desses fenômenos de puxão e empurrão. Daí Newton vai descrevendo o que é aceleração, o que é força e tudo mais para construir o movimento e, portanto, explicar o que fisicamente significa um puxão ou um empurrão, tá certo? Então a gente está interessado aqui em explorar o que está atrás das sensações de quente e frio. Mas antes, é interessante a gente discutir o conceito de equilíbrio térmico. Então vamos iniciar nossa discussão aqui explorando esse conceito aqui, equilíbrio térmico. Então, para isso, vamos considerar dois sistemas, A e B. Esses dois sistemas, A e B, podem ser, por exemplo, blocos metálicos, então corpos metálicos, ou podem ser gases confinados. Então, eu vou dar um pause aqui e vou escrever esses dois sistemas aqui, para a gente não perder tempo. Então, tá aqui, materializei os dois sistemas A e B, desenhado em azul. Esses dois sistemas A e B estão confinados dentro de um outro grande sistema, e esse outro grande sistema, ele possui paredes de isolamento. Essas paredes a gente chama de paredes adiabáticas, ou seja, são paredes que blindam a troca de energia, tanto entre os sistemas A e B, quanto
do sistema B para fora, ou seja, para a vizinhança do sistema. Da mesma forma, bloqueia a troca de energia entre o sistema A e a vizinhança, tá certo? Então, todas essas paredes aqui são paredes adiabáticas, tanto essa aqui interna quanto essa parede externa são paredes adiabáticas. Como exemplo de paredes adiabáticas, a gente pode pensar em placas de isopor bem rígidas e impermeáveis. Seria um exemplo de paredes adiabáticas, ou seja, que impede a troca de energia entre os sistemas ou os sistemas e a vizinhança, tá certo? Então, vamos considerar o seguinte também. Eu vou chamar de x, y, z e etc. Pode ser x, y, z, n, p, q, enfim, variáveis de estado, ou seja, são as propriedades que caracterizam o meu sistema. Então, x, por exemplo, poderia ser a pressão. O y poderia ser o volume. E eu poderia também ter a energia interna, a entropia, tudo são variáveis de estado, tá certo? Mas eu vou chamar de x, y, z, por enquanto. Então, eu tenho aqui a minha variável de estado xa, minha variável de estado ya e a minha variável de estado yza. Posso ter mais. Vamos trabalhar com 3 para facilitar aqui, mas eu posso ter outras variáveis de estado. Mesma coisa para o y. As variáveis de estado que caracterizam o sistema B, quer dizer, o sistema B vai ser x, y, z, b. Tá certo? Etc. Então, tá aí. Essas variáveis de estado, elas são constantes, porque não há troca de energia entre esses sistemas, nem entre esses sistemas e fora com a vizinhança, tá certo? Vamos, então, colocar esses dois sistemas A e B para interagir diretamente entre si. Então, vou dar um pause de novo. Então, materializei aqui a minha figura. Eu vou colocar esses dois sistemas A e B para interagir. Então, eu tirei essa placa adiabática daqui e coloquei agora uma placa diatérmica, ou seja, uma placa que permite trocas de energia entre o sistema A e B. Porém, ainda há uma placa adiabática que impede a troca de energia com a vizinhança, ou seja, para fora do sistema, tá certo? Então, só aqui eu vou ter uma troca de energia. Então, o sistema A vai interagir com o sistema B e o sistema B vai interagir com o sistema A, certo? Então, o que a gente observa quando a gente coloca os dois sistemas A e B para interagir entre si, diretamente entre si, é que as variáveis de estado dos sistemas x, y e z, por exemplo, elas começam a variar. E elas começam a variar de forma rápida no início e se tornam lentas à medida que o tempo passa, até que finalmente essas propriedades dos sistemas x, y e z se aproximam de valores constantes. Tá certo? Então, vou desenhar aqui o estádio final de interação. Então, tá aqui meu terceiro desenho. Quando as variáveis de estado chegam a valores constantes, eu vou desenhar aqui x, y, z de A. Agora, eles assumem valores diferentes, não necessariamente são iguais aos valores de antes da interação entre esses dois sistemas. E vou colocar a mesma coisa aqui para o sistema B. X, Y, Z, B. E uma linha para dizer que pode ser que essas variáveis sejam diferentes das variáveis de estado antes da interação. Então, quando essas variáveis elas alcançam um valor constante, ou seja, há interação aqui, ou seja, os dois sistemas são permitidos interagir, há uma placa diatérmica aqui, porém, essa interação não faz mais com que essas variáveis de estado mudem. Elas assumiram um valor constante, tá certo? E quando elas alcançam esse valor constante, a gente fala que o equilíbrio térmico foi alcançado. Então, essa
essa é a situação em que a gente tem o equilíbrio térmico. Tá certo? Então, notem o seguinte, eu não estou falando que o equilíbrio térmico é quando a gente tem, por exemplo, XA' é igual a XB', ou YA' é igual a YB', ou ZA' é igual a ZB'. Eu não estou dizendo que o equilíbrio térmico é quando isso acontece, tá? Elas podem ser diferentes. O que eu estou dizendo é que quando se alcança, essas variáveis de estado alcançam um valor constante, aí sim a gente vai ter o equilíbrio térmico. Isso significa que as variáveis de estado do sistema A e B, pós-interação, podem ser iguais entre si. O sistema A e B podem ter variáveis de estado finais iguais entre si ou não, tá certo? A questão é que elas se tornam constantes. Não estou exigindo que elas sejam iguais. Podem ser diferentes ou iguais, tá certo? Então, esse modo de estabelecer o conceito de equilíbrio térmico entre dois sistemas necessita que a gente coloque ambos os sistemas para interagir entre si. Será que é possível estabelecer o conceito de equilíbrio térmico sem que os dois corpos interajam diretamente entre si? Então, uma forma de testar se dois sistemas separados, ou seja, que não estão interagindo entre si, estão em equilíbrio térmico ou não, é utilizar um terceiro corpo, que a gente vai chamar de corpo C. Então, eu vou desenhar aqui, dando um pause. Então, tá aqui, eu tenho um sistema que possui 3 sistemas dentro, o sistema A, o sistema B e o sistema C. Esses sistemas, nesse momento, eles não estão interagindo entre si, ou seja, não há troca de energia entre si, porque essas paredes são paredes adiabáticas, tá certo? Mas eu posso colocar agora o sistema A e C e o sistema B e C para interagir. Então, eu vou copiar aqui essa figura e vou colocar aqui uma barreira adiabática. Então, vou tirar essa barreira adiabática e colocar uma barreira diatérmica. Então, tá aqui a minha barreira diatérmica. Então, notem que eu vou ter agora uma interação entre os sistemas A e C e B e C. Vou desenhar aqui essa minha interação. Interação entre os sistemas A e C, de modo que esses sistemas podem trocar energia entre si, mas eu não vou ter uma interação entre A e B, porque o sistema A e B estão separados por uma barreira adiabática. E aqui eu tenho uma barreira diatérmica, certo? Então, eu vou colocar eles para interagir dessa forma. E o que eu quero saber é, quando o equilíbrio térmico for alcançado entre esses 3 corpos, ou seja, entre o corpo A e o corpo C e o corpo B e o C, eu posso dizer alguma coisa sobre o equilíbrio térmico dos corpos, dos sistemas. Quando eu falo corpos, eu quero falar dos sistemas A e B. Então, eu vou colocar aqui as variáveis de estado inicial de A. O que vai acontecer com as variáveis de estado quando eu boto Y, Z. Mesma coisa que eu vou ter X, Y, Z, C. O que vai acontecer quando eu boto esses corpos para interagir entre si? Eu vou ter que as variáveis de estado X, Y, Z vão variar até alcançar um valor constante, e quando é alcançado um valor constante para essas variáveis de estado, eu vou ter o equilíbrio térmico, tá certo?
Então, vou fazer mais uma figura aqui. Vou colar essa daqui. Então, as variáveis de estado agora não mudam mais, já adquiriram valores constantes. Então, eu tenho x, y, z, a. Vou colocar uma linha aqui para dizer que não necessariamente são iguais ao de antes da interação. E eu vou ter aqui x, y, z de b. Mesma coisa que eu vou ter x, y, z, que são as minhas variáveis de estado que caracterizam o meu sistema. Tá certo? Então, o que a gente vai observar quando essas variáveis de estado alcançam valores constantes, a gente vai poder afirmar que se os sistemas A e C estão em equilíbrio térmico entre si e o sistema B e C estão também em equilíbrio térmico entre si, eu vou poder afirmar que os sistemas A e B estão em equilíbrio térmico entre si, mesmo que eles não estejam em contato, ou seja, interagindo diretamente, trocando energia, né, entre si. Tá certo? Eles não estão trocando energia porque aqui tem uma barreira adiabática. Mas o que eu observo na natureza é que se eu tenho um equilíbrio térmico entre A e C e eu tenho um equilíbrio térmico entre B e C, eu posso afirmar que os sistemas A e B estão em equilíbrio térmico. Isso não é óbvio, tá, pessoal? Isso não é óbvio. Não há nada a princípio que justifique isso. A gente poderia alcançar o equilíbrio térmico entre os sistemas A e C e B e C, porém, a gente poderia não ter um equilíbrio térmico entre A e B, entre os sistemas A e B. Porém, esse é um fato que é constatado na natureza e ele é tão importante que ele ganha o status de lei, que é a lei zero da termodinâmica. Então, a gente já pode definir a lei zero da termodinâmica da seguinte forma. Vou copiar aqui embaixo. Então, colei aqui. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se cada um dos sistemas A e B está em equilíbrio térmico com o terceiro sistema C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Tá certo? Essa é a lei zero da termodinâmica. Então, ok, entendemos o que é o equilíbrio térmico de forma direta, colocando os dois sistemas para interagir entre si diretamente, sistema A e B, e de forma indireta, através de um terceiro corpo, sem que os sistemas A e B interajam diretamente entre si. Mas o que isso tem a ver com temperatura? A gente ainda não falou de temperatura até agora. Então, quando a gente coloca dois sistemas para interagir termicamente e eles alcançam o equilíbrio térmico, isso significa que as variáveis de estado dos sistemas alcançam valores constantes. Só que a gente vai ter que uma dessas grandezas, ou seja, dessas variáveis de estado, ela deve ser igual dos dois sistemas após interação quando eles alcançam o equilíbrio térmico. Então, vamos considerar aqui as variáveis de estado do sistema A antes da interação. Da mesma forma, eu vou ter aqui as variáveis de estado do meu sistema B antes da interação. Quando eu coloco o sistema A para interagir com o sistema B, sem necessidade de um terceiro, estou colocando eles diretamente interagindo entre si, essas variáveis de estado vão variar até que elas vão alcançar um valor constante. Eu vou chamar esse valor constante de x A', y A' e z A'. Da mesma forma, a gente vai ter que ir para o sistema B. Então, vou colocar aqui o linha para dizer que eles interagiram, porém assumiram valores que não necessariamente são iguais entre si.
Então, a gente pode ter, após a interação, o seguinte. A gente pode ter que a variável x, a', ela pode ser igual à variável de estado x, b'. Ou seja, a pressão, vamos chamar a variável de estado x de pressão, a pressão final após interação do sistema A vai ser igual à pressão final do sistema B, tá certo? Mesma coisa a gente vai ter para o y. YA pode ser igual ao YB dessa forma aqui. Ops, pode ser o volume, né? Não a pressão. Então, a gente pode ter essas duas possibilidades aqui, mas a gente também pode ter que o XA' seja diferente do XB'. Da mesma forma, a gente pode ter o YA' diferente do YB'. Posso ter essa condição ou essa condição, quando o equilíbrio térmico é alcançado. Da mesma forma, eu vou ter para o Y, ou seja, a pressão final pode ser igual ou pode ser diferente. Tá aqui a condição. Ou seja, eu poderia colocar um diferente aqui. Mas vai existir uma variável, que eu vou chamar essa variável de Z. Essa variável de estado Z, a gente observa que uma dessas variáveis, que eu estou chamando de Z, ela vai ter que ser igual nos dois sistemas pós-interação. Necessariamente eu vou ter que ter isso. Ops. Tá aqui. Para uma dessas minhas variáveis de estado que eu ainda não dei um nome. Então, notem o seguinte. Para a variável x, como a pressão, ela pode ter duas possibilidades. Vou colocar aqui uma possibilidade, segunda possibilidade da variável x. A mesma coisa vale para o y. Possibilidade das variáveis dos sistemas, variáveis de estado dos sistemas A e B serem iguais no equilíbrio térmico, ou pode ser diferente, tá certo? Como o volume. Mas uma dessas variáveis de estado ela vai ter que ser necessariamente igual nos dois sistemas pós-interação. Eu vou chamar essa variável de estado, no qual eu observo que necessariamente após a interação elas têm que ser iguais de temperatura. Então, notem, a gente não fazia ideia, a gente tinha apagado o conceito de temperatura do nosso vocabulário no início do vídeo. A gente não sabia nem por que a gente precisava de um conceito chamado temperatura. E aqui eu estou trazendo para vocês por que a gente precisa de um conceito novo chamado temperatura. Porque eu vou ter uma variável de estado que tem esse tipo de comportamento único. Ela tem que ser igual para os dois sistemas quando o equilíbrio térmico é alcançado. Então, como ela é uma variável de estado especial, diferente de pressão, volume, entropia, energia interna, eu vou chamar ela de temperatura, tá certo? E a temperatura sempre vai ter essa característica aqui. Ela não vai poder ter duas possibilidades no equilíbrio térmico. Beleza? Então, estabelecido o conceito de temperatura como sendo essa propriedade especial dos sistemas que necessariamente têm que evoluir para valores iguais no equilíbrio térmico, a gente pode revisitar a lei zero da termodinâmica e descrevê-la em termos da temperatura. Em termos práticos, o sistema C é considerado, na lei zero da termodinâmica, como, por exemplo, o termômetro. Então, a lei zero permite que a gente utilize o instrumento termômetro para medir essa variável de estado nova, que é a temperatura. Tá certo? Então, o termômetro
ele dá essa informação para a gente, que existe uma variável especial de estado, que é quantificada, por exemplo, utilizando um termômetro. Então, eu vou conseguir utilizar esse terceiro corpo, que é o corpo C, que é o termômetro, para avaliar o equilíbrio térmico entre corpos que não estão diretamente interagindo entre si. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o corpo A, ou um sistema A, pode ser um bloco metálico, ou um gás, e aqui um corpo B. Esses dois sistemas estão separados, estão muito longe entre si, eles não estão interagindo entre si, tá certo? E eu vou utilizar aqui um corpo C, que é o termômetro. E esse termômetro é do tipo de mercúrio. Não sei se vocês sabem, mas é um que, quando você interage esse termômetro com um corpo, ou corpo humano, por exemplo, ele faz com que a coluna de mercúrio suba. Então, quando eu coloco esse corpo C, que é o termômetro, para interagir com o corpo A, eu vou ver que esse termômetro ele vai fazer com que o volume do mercúrio dentro dele varie. Então, ele varia até alcançar essa marcação aqui. Então, notem, essa propriedade especial que todos os sistemas na natureza possuem vai fazer esse tipo de interação específica, que é uma interação que vai trocar energia entre o corpo e vai fazer com que a coluna de mercúrio suba, tá certo? Isso vai nos dar uma referência de quanto está a temperatura, de quanto interagiu o termômetro com o corpo A, certo? Daí eu vou pegar esse mesmo termômetro, vou apagar aqui, vou sacudir ele para baixar a coluna de mercúrio a 0. Vou colocar esse termômetro de mercúrio para interagir agora com o corpo B. Então tá aqui o meu termômetro, que é o corpo C. Quando ele interagir com o sistema B, eu vou ter aqui o volume de mercúrio alterando. Então, ele sobe até atingir um valor constante, o volume, esse líquido de mercúrio. E o que eu posso dizer é que se líquido de mercúrio tiver na mesma marcação que a gente obteve quando a gente colocou o termômetro de mercúrio, que é o corpo C, interagindo com o corpo A, ou seja, o sistema A, eu vou poder dizer que eles possuem uma mesma variável de estado Z, que é igual. Ou seja, eles alcançaram o equilíbrio térmico e essa variável Z, propriedades desses ambos os sistemas, vão ser iguais, tá certo? Então, se são iguais, eu posso dizer que o corpo A, mesmo não estando interagindo com o corpo B, alcançaram o equilíbrio térmico, porque as temperaturas deles são iguais, tá certo? Se eu coloco o termômetro para interagir com o corpo A e obtenho um valor diferente na marcação da coluna de mercúrio aqui, com relação ao corpo B, então eles não estão, a gente não pode dizer que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, tá certo? Eles não vão ter a mesma temperatura. Então a gente pode escrever a lei zero da termodinâmica em termos da temperatura. Vou copiar e colar aqui. Então tá aqui, materializei o texto, que é a lei zero da termodinâmica escrita em termos da temperatura. E ela diz o seguinte: existe uma grandeza escalar chamada temperatura, que é uma propriedade de todos os sistemas termodinâmicos em equilíbrio. Dois sistemas estão em equilíbrio se e somente se as suas temperaturas são iguais. Tá certo? Então, essa é a lei zero da termodinâmica escrita em termos da temperatura.
Então, só para finalizar, fazer um breve resumo aqui. A gente começou a nossa discussão tentando se colocar na posição de uma pessoa que não fazia ideia porque a gente precisava de um conceito novo chamado temperatura. Então, a gente foi atrás de entender, através dessa, o que estava por detrás das sensações de quente e frio, entender o que estava acontecendo ali. A gente deparou com uma variável de estado especial e a gente denominou essa variável de estado especial como temperatura. Então, a gente começou discutindo o equilíbrio térmico para entender que existia uma variável nova ali, uma variável especial, ou seja, uma propriedade especial, uma variável de estado especial. E essa variável de estado especial era a temperatura. Tá certo? Então, quando os sistemas alcançam o equilíbrio térmico, eu vou ter que pelo menos uma dessas variáveis de estado, após alcançar o equilíbrio térmico, elas têm que ser necessariamente iguais nos sistemas que estão em interação entre si. Tá certo? Pressão, volume e outras variáveis não necessariamente precisam ser iguais umas às outras após a interação. Mas uma dessas variáveis, que é a temperatura, ela precisa ser igual no equilíbrio térmico. Então, quando a gente estabelece o equilíbrio térmico, a gente pode dizer que as temperaturas dos sistemas são iguais entre os sistemas são iguais e quando a temperatura entre os sistemas são iguais, a gente pode dizer que a gente alcançou o equilíbrio térmico. Então, vale a ida e a volta. Vale dizer que quando eu alcancei o equilíbrio térmico, eu tenho que as temperaturas dos sistemas são iguais, e vale dizer que quando eu alcancei as temperaturas dos sistemas foram iguais, entre os sistemas foram iguais após a interação, eu vou ter o equilíbrio térmico. Isso não é óbvio. Poderia ter, por exemplo, somente a ida, mas o que a gente observa na natureza é a ida e a volta, nesse caso. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar e eu fico por aqui.